Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês aqui em nosso canal Direito com Elas sobre uma decisão, gente, que o STJ proferiu ontem, né? Em 14 de maio de 2019, portanto, a respeito do artigo 139, inciso 4 do CPC, que é aquele artigo que fala sobre as medidas executivas atípicas que o Poder Judiciário pode fixar, né, para o cumprimento das obrigações. Na realidade, pessoal, essa decisão do STJ envolve o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, porque na realidade nós tivemos uma decisão então dada pelo STJ ontem, especificamente por sua segunda turma, por unanimidade, no habeas corpus. Eu já vou aproveitar e vou citar o número do HC, 478.963, em que o STJ, gente, nega o pedido de Ronaldinho e seu irmão, né, para que seja liberado o passaporte deles, que de fato está retido por ter o juiz aplicado a medida atípica prevista no artigo 139, inciso 4 do CPC. Então, na realidade, pessoal, a ação envolve a seguinte questão. Ronaldinho e seu irmão, eles foram condenados por meio de uma ação judicial, por sentença, né, a um determinado dano ambiental, e foi imposto a eles ali uma multa ambiental que deveria ter sido paga, enfim, né? Não tendo havido o pagamento dessa multa, foi instaurado um cumprimento de sentença. E durante o cumprimento de sentença, durante o trâmite, na realidade, desta relação processual, pessoal, a obrigação, ela acabou não sendo cumprida. E até houve um pedido feito nessa ação, que tramitava ali em primeiro grau, né? Um pedido de aplicação de medida atípica. Foi pedido a questão aí da apreensão do passaporte e tal, e o juiz de primeiro grau indeferiu o requerimento feito nesse contexto, né? Aí o MP interpôs recurso desta decisão e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu, diante do caso concreto, que era o caso mesmo de conceder a medida atípica, e foi determinado a apreensão dos passaportes aí de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, tá? Com relação a essa decisão, pessoal, houve a impetração do habeas corpus, né? Envolvendo aí a alegação da questão da restrição do direito de ir e vir. Ronaldinho e seu irmão impetram o HC nesse contexto. E aí, pessoal, o STJ, julgando esse habeas corpus, segunda turma do STJ, por decisão unânime, né, foi negado esse pedido de Ronaldinho e de seu irmão para liberar o passaporte nesse contexto. Então, o que o ministro, e eu me refiro ao ministro relator ali, Francisco Falcão, né, ele coloca, pessoal, dentre tantas outras questões em sua decisão, que na verdade não há aí nenhum constrangimento, nenhuma conduta indevida, né? Por quê? Porque ele relata que ao longo dessa relação processual, os pacientes, né, Ronaldinho e seu irmão, adotaram condutas desleais, adotaram condutas evasivas, no sentido de que o processo, gente, tramita há mais de 8 anos, e eles tentaram a aplicação de outras medidas executivas destinadas ao cumprimento da obrigação, todas infrutíferas. Então, houve a fixação das astrentes, da multa diária, que também está num valor bem elevado, porque a obrigação não foi cumprida, né? Foi tentada a realização de penhora online, tudo infrutífero. E o ministro considera também, gente, que, na realidade, a Ronaldinho e seu irmão, eles não se posicionaram no processo, né, para poder
oferecer algum bem à penhora para garantir o cumprimento daquela obrigação, né? Não compareceram para tentar minimizar, reduzir, né, os danos ambientais que foram ocasionados no caso concreto. Então, na realidade, não houve nenhuma conduta por parte deles para que aquela obrigação de fato fosse cumprida dentro desse período longo, que é um período de 8 anos aí, envolvendo o trâmite dessa relação processual. E aí, nesse contexto, o STJ, ele mantém a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mantendo ali apreendidos passaportes, tanto de Ronaldinho como de seu irmão, né, pessoal? Então, o que foi levado em consideração até para a aplicação do artigo 139, inciso 4, que é um artigo, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso em vídeos anteriores, mas que é um inciso extremamente amplo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado e fazer uma interpretação muito cuidadosa de acordo com cada caso concreto. Mas esse inciso permite ao juiz a aplicação de qualquer tipo de medida coercitiva, mandamental, enfim, destinadas ao cumprimento de uma determinada obrigação, inclusive obrigação relacionada a pagamento de quantia, que é o caso específico aqui, né? E aí o que o ministro considerou? Diante da conduta temerária apresentada por Ronaldinho e por seu irmão, né? Tendo havido o exaurimento das vias executivas típicas, então o judiciário buscou adotar as medidas típicas regulamentadas pela lei para que a obrigação fosse cumprida, porém em vão, né? Então houve o exaurimento das medidas de execução típicas previstas em lei. Tudo mediante o contraditório prévio, efetivo, enfim, né? Então, eles consideraram que não há nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de restrição a direito de ir e vir nesse contexto. A pessoa tem livre trânsito no território nacional, isso também foi falado na decisão. Enfim, gente, e essa medida, ela é uma medida admitida pela lei, não para constranger, para restringir, nada disso. É só para que a obrigação seja cumprida, é meio que para fazer com que a parte cumpra a obrigação o quanto antes, mas é claro, considerando cada situação específica, né? Até a jurisprudência tem trabalhado, a doutrina também fala sobre isso, alguns parâmetros, algumas limitações, algumas análises que a gente tem que fazer de cada caso para verificar se é a técnica mais adequada, porque isso aqui é uma técnica de cumprimento de decisão judicial, né? O tribunal entendeu que, nesse caso, essa é a técnica mais adequada para que um comando jurisdicional, esse comando específico aqui, jurisdicional, seja de fato cumprido pelos envolvidos, pessoal. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. A decisão é bem recente, acho que quando a gente tem a oportunidade de falar, né, sobre decisões mais fresquinhas, é sempre interessante, então. E esse artigo é extremamente polêmico, esse 139, inciso 4, é um artigo, um inciso, né, muito polêmico. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre ele, nós vamos fazer esses apontamentos. Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Por hoje era só. Curtam a nossa página no Face, no Instagram, vai lá se inscrever em nosso canal. Obrigada pela companhia de sempre. Semana que vem a gente volta, então. Um beijo.